Bem-vindo de volta. Como você pode ver, estou aqui com o Brian Belichick, do The New Atlas, um grande amigo do programa. Brian, bom te ver de novo. Bom te ver. Obrigado por me receber de novo. Faz um tempo, mas estou muito feliz por estar de volta. Que bom ter você aqui, Brian. Vamos começar direto com o que está acontecendo no Irã e na guerra do Irã. Há conversas sobre um cessar-fogo, ou talvez só um teatro diplomático. Os Estados Unidos disseram que o Irã iria se juntar a eles em Islamabad. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores do Irã, afirmou que o país está apenas conduzindo conversas diplomáticas com nações amigas, com o Paquistão e a Rússia na pauta, e negou que haja qualquer plano de diálogo com os Estados Unidos. O Irã também diz que está plenamente ciente de que os Estados Unidos estão preparando um ataque surpresa, ou talvez outro ataque, e que vem se preparando para isso, nesse período de cessar-fogo. O porta-aviões USS George W. Bush está agora atracado na região, depois que o Gerald Ford saiu de operação. Brian, em que ponto estamos agora nessa guerra? Você acha que as hostilidades podem recomeçar? E o que isso indica, considerando tudo que vimos antes de Lynn? Uma coisa é certa: os Estados Unidos não vão negociar nenhum tipo de acordo de paz com o Irã. Todo mundo já devia saber disso a essa altura. E você tocou num ponto muito importante. Os Estados Unidos continuam enviando recursos militares para a região. Então, o que precisa acontecer é o seguinte: as pessoas têm que parar de ouvir o que os políticos dizem e começar a olhar o que os Estados Unidos realmente estão fazendo. E precisam se perguntar, por que os Estados Unidos estão travando essa guerra contra o Irã? Essa guerra de agressão, sem provocação, contra o Irã, afinal de contas. E o que eles conseguiram até agora com essa guerra? O governo iraniano continua de pé. As forças armadas do Irã continuam funcionando, não importa o que o presidente Donald Trump diga, nem quantas vezes ele repita que destruiu tudo no Irã. Mas afinal, o que os Estados Unidos realmente conquistaram? Eles reduziram, em primeiro lugar, a quantidade total de energia que sai do Oriente Médio para o resto do mundo, incluindo, e especialmente a Ásia, e mais especificamente a China. E estão bloqueando os portos do Irã, mesmo que não seja um bloqueio completo. De novo, por mais que o presidente Trump diga que está tudo sob controle dos Estados Unidos, não está. Mas, pelo menos em parte, estão impedindo as exportações iranianas. E, de novo, quase toda a energia deles vai para a China. Então, veja, eu venho falando sobre isso. Faz tempo que não volto ao programa. Mas mesmo quando eu vinha, eu já dizia que todas essas guerras têm, no fim das contas, o objetivo de destruir o multipolarismo e, em especial, de frear a ascensão da China. E é exatamente por isso que os Estados Unidos estão travando essa guerra contra o Irã. É por isso que eles nunca mais vão fazer as pazes com o Irã. A gente sabe que os Estados Unidos não conseguem negociar de boa fé com ninguém. Havia muita expectativa de que o país fosse negociar, por exemplo, com a Rússia sobre a Ucrânia, e a gente viu como isso acabou. Como você disse, é tudo um teatro. O objetivo é desviar a atenção, ganhar tempo, permitir que os Estados Unidos posicionem suas peças e depois iniciem as hostilidades quando for conveniente para eles. E muitas vezes, as condições que os Estados Unidos esperam que outros países, como a Rússia ou o Irã, aceitem, felizmente, eles não aceitam. Essas condições servem para amarrar as mãos das nações que os Estados Unidos estão mirando. Então, os Estados Unidos não estão procurando uma saída para essa situação. Eles estão buscando a melhor posição possível antes que as hostilidades avancem. E aí, a única questão que resta é como essas hostilidades vão se desenrolar. Certo. Então, uma fonte próxima ao líder parlamentar no Irã disse que as forças dos Estados Unidos e de Israel estão mais concentradas do que nunca ao redor do país, e que há um alerta de que os Estados Unidos podem lançar um ataque surpresa de grande intensidade. E o que eles acreditam que vai acontecer é o seguinte: os bombardeiros estratégicos, os B-2, e os porta-aviões começariam a atacar instalações de energia.
Mas o Irã estaria pronto para responder imediatamente e com força excessiva. Então parece, Brian, que a gente pode estar voltando à situação de antes desse cessar-fogo, e talvez para algo ainda mais catastrófico do que aquele período que, na minha opinião, chocou o mundo. Foram cerca de 5 semanas em que Estados Unidos, Israel e Irã trocaram ataques. E claro, o impacto na economia e no mundo foi enorme. E continua sendo, mesmo que ainda não totalmente sentido. Mas qual é a sua reação a isso? De novo, existe essa ideia errada de que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com seus aliados árabes do Golfo Pérsico, ou até mesmo com Israel, que eles querem desesperadamente manter o Estreito de Hormuz aberto, e que, de alguma forma, o corte do fluxo de energia de toda a região, de alguma forma, isso seria prejudicial para os Estados Unidos. Mas eu já tinha alertado antes mesmo da guerra começar, ou pelo menos antes dessa parte da guerra de agressão dos Estados Unidos contra o Irã. O objetivo principal disso tudo é interromper o fornecimento de energia que vem da região, especialmente para a China, mas também para os aliados dela. Agora, deixa eu explicar, porque muita gente anda dizendo que Israel enganou os Estados Unidos para entrarem nessa guerra, que os Estados Unidos estão em guerra em várias partes do mundo, e que justamente nessa região, de onde vêm todos esses hidrocarbonetos, por algum motivo, os Estados Unidos simplesmente não teriam interesse próprio. Eu estava ouvindo uma audiência no Senado no começo deste mês, no dia 21 de abril, na verdade. O tema era a região do Indo-Pacífico e a postura dos Estados Unidos nessa área. Eles passaram quase 3 horas falando sobre a China. Começaram falando da guerra da Rússia na Ucrânia e da guerra dos Estados Unidos contra o Irã. Não eram contra essas guerras. Disseram que todas elas estão acontecendo, no fim das contas, porque a China está por trás da Rússia, do Irã e de todos os outros adversários dos Estados Unidos. Falaram sobre a geografia da China, sobre os estreitos e sobre como os Estados Unidos poderiam impor custos fechando essas rotas. E claro, estavam falando da China o tempo todo. E tinha um senador do Alasca falando sobre esse enorme projeto de gás natural liquefeito que eles estão construindo agora e que deve ficar pronto por volta de 2030, 2031, para exportar gás americano para a Ásia, para o Japão, para a província insular de Taiwan, para a Tailândia, aqui onde eu estou baseado. E aí você tem que se perguntar, como isso seria viável? Como os Estados Unidos podem competir? É como quando os Estados Unidos dizem que vão mandar energia para a Europa. Como competir se já existe uma fonte de energia estabelecida e mais barata, sem interromper ou destruir essa estrutura? Então, no caso da Europa, os Estados Unidos literalmente explodiram os gasodutos Nord Stream. Eles começaram uma guerra com a Rússia e forçaram a Europa a impor sanções contra a Rússia. Eles estão completamente isolados de energia barata. É por isso que agora faz sentido para os Estados Unidos exportarem energia para a Europa. E agora também vai fazer sentido exportar energia para a Ásia, do mesmo jeito que eles conseguiram controlar a Europa. Eles estão fazendo isso com a Ásia agora, e em vez de explodirem o gasoduto Nord Stream, atacaram todo o Oriente Médio e estão implodindo a região nesse momento. E Dani, você falou que, se esse ciclo de violência começar, o Irã está pronto para revidar golpe por golpe contra os Estados Unidos e Israel. Mas o que isso vai resolver? Isso só vai prejudicar ainda mais a produção de energia em toda a região, que no fim das contas é exatamente o objetivo dos Estados Unidos aqui. E aí eu fiquei curioso, qual é a empresa por trás desse projeto de gás natural liquefeito do Alasca? É uma empresa chamada Glenfarne, que eu tenho certeza de que quase ninguém nunca ouviu falar. E o CEO, toda vez que mencionava vias navegáveis em disputa e dizia que isso fazia o projeto dele fazer sentido, ele literalmente ria, dava uma risadinha toda vez que falava vias navegáveis em disputa. Então isso faz parte da questão. Não é só os Estados Unidos tentando estabelecer um monopólio de energia.
é também o quanto de controle geopolítico o país ganha ao impor dependência, uma dependência servil desses países em relação às exportações de energia dos Estados Unidos. Porque energia, como todo mundo sabe, é o sangue vital da civilização moderna. É por isso que eu peço de verdade que as pessoas tentem dar um passo para trás e enxergar o quadro geral. Antes de o estreito ser fechado pelo próprio Irã, se a gente olhar para a energia que ia para a China, dá para ver como ela já estava sendo limitada pelo bloqueio iraniano e pela violência que estava prejudicando a produção de energia em lugares como Catar, Arábia Saudita e Kuwait. E agora, com o bloqueio imposto pelos Estados Unidos, dá para ver que é uma queda constante. Ainda não chegou a zero, mas a tendência é claramente de queda. E esse é exatamente o ponto. É nisso que eu acho que as pessoas deveriam prestar atenção, tentando ir além das manchetes sensacionalistas e olhar para os fundamentos do que os Estados Unidos estão realmente tentando alcançar aqui. E o que é interessante nisso, Brian, é que eu acho que a palavra-chave no final, que a gente acabou de mencionar, é tentando. Porque o curioso é que tentar criar esse tipo de monopólio de energia, por natureza, acaba aumentando os preços. E claro, as empresas adoram preços mais altos porque conseguem lucrar muito mais. Só que o problema de aumentar os preços ao longo do tempo e monopolizar a energia é que os Estados Unidos, na minha opinião, têm grandes limitações de energia, principalmente no que diz respeito ao que realmente conseguem exportar. E um país como a China, que os Estados Unidos vão precisar atender, talvez não num futuro distante, mas num futuro bem próximo, não. Então, o que chama atenção nisso tudo é que parece mesmo que os Estados Unidos estão acelerando de forma bem intensa para esse tipo de cenário final que você acabou de descrever. Mas as limitações são enormes, inclusive pelo fato de ser muito difícil realmente parar a produção e a distribuição de energia do Irã por meio do bloqueio que estão tentando fazer. O bloqueio, como você disse, só pode ser parcialmente eficaz. E eu tenho ouvido que o Irã também está buscando rotas terrestres, o que envolve os Estados Unidos e a iniciativa do Cinturão e Rota da China. E tudo isso é muito importante, porque se eles passarem a usar rotas terrestres para distribuir energia, aí o mundo inteiro entra nessa história. E isso pode virar um cenário de guerra mundial se alguém tentar bombardear a infraestrutura energética dessa forma. Então, o que você acha disso? Porque parece uma aceleração muito profunda do que a gente vem observando, e ao mesmo tempo dá a sensação de que estão colocando a carroça na frente dos bois. Quase isso. Muita gente reage de forma bem negativa às conclusões que eu estou tirando. E na maioria das vezes é porque acham que eu estou dizendo que os Estados Unidos tinham todos esses planos de longo prazo e que agora estão colocando tudo em prática, como se o país fosse imparável e não houvesse nada que pudesse ser feito. Mas, como você disse, Dani, os Estados Unidos estão com pressa. Estão com pressa justamente porque o tempo acabou para eles. Eles não gostariam de fazer isso desse jeito, tão rápido, de forma tão imprudente, a não ser agora. O tempo acabou. Agora, por que estão agindo agora e não daqui a 5 anos ou 3? Porque a China sempre soube que esse dia ia chegar. E muita gente que está questionando a minha conclusão aqui precisa olhar porque a China vem fazendo há décadas para se preparar para isso. Você mencionou a iniciativa do Cinturão e Rota. Esse é exatamente o propósito da iniciativa do Cinturão e Rota. Contornar os pontos de estrangulamento marítimos que os Estados Unidos estavam identificando e se preparando militarmente para bloquear. E eles vêm se preparando para isso há muitos e muitos anos. Não importa quem fosse o presidente, não importa quem controlasse o Congresso. A China percebeu isso e se preparou com a iniciativa do Cinturão e Rota. Eles têm uma enorme reserva de petróleo para 100 dias. Você está na China, Dani, você vê o tamanho que a China tem. Então,
qual teria que ser o tamanho de uma reserva de petróleo de 100 dias para um país do tamanho da China? Enorme. É um investimento gigantesco. E eles não fizeram isso só por precaução. Eles sabiam que esse dia ia chegar. Se prepararam para isso. Eles também estão fazendo a transição para a independência energética. E isso deve acontecer em mais ou menos 5 a 10 anos. No máximo 10, mas provavelmente mais perto de 5. E é por isso que os Estados Unidos estão agindo agora e não depois. Porque simplesmente não tem tempo e estão sendo imprudentes. A máscara caiu porque eles não têm tempo, não têm energia e não têm como vender isso como se fosse outra coisa além do que realmente é. É uma tentativa desesperada de tentar restabelecer a hegemonia americana sobre um mundo que está evoluindo rapidamente para um cenário multipolar, com um equilíbrio de poder global entre as nações, em vez de uma única nação dominando todas as outras. Então a gente precisa pensar em tudo isso. Sim, os Estados Unidos estão com pressa, a China está preparada. Existe uma possibilidade, uma boa possibilidade, de que a China consiga resistir a essa situação. Mas eu não subestimaria o tamanho do dano que os Estados Unidos estão dispostos a causar para alcançar esse objetivo. Você mencionou a produção de energia do Irã, que continua, e eles seguem exportando energia para a China, mesmo que em menor escala, por causa do bloqueio imposto pelos Estados Unidos. Mesmo 20, 30, talvez até 50%. E se os Estados Unidos, nesse momento de hostilidade, começarem a atacar a produção de energia, eles já atacaram os campos de gás no Irã. Já ameaçaram atacar a ilha de Karg, que é a principal área de onde o país exporta energia. E ainda tem outras instalações do outro lado do Estreito de Hormuz, menores, com menos capacidade, mas que ainda conseguem exportar energia. E se os Estados Unidos começarem a atacar esses locais? Se a gente observar as ações americanas desde o início de tudo isso, tem sido uma escalada gradual, passo a passo, em direção a esse cenário. E parece que estão preparando o público para isso. Quer dizer, eles ficaram falando sem parar sobre a ilha de Karg, sobre invadir, tomar o lugar. Mas e se no fim eles simplesmente bombardearem? Seria meio anticlimático, mas alcançariam exatamente o que estão tentando fazer: cortar fisicamente a China dessa fonte tão importante de exportação de energia. E aí, se a gente amplia o olhar, dá para ver como os Estados Unidos capturaram politicamente a Venezuela, redirecionaram a energia que antes ia para a China, agora para os Estados Unidos. E olha também para a guerra dos Estados Unidos contra a Rússia. A CIA e o exército americano, segundo o New York Times, atacando instalações de produção, armazenamento e exportação de energia em toda a Rússia. E isso vem se expandindo de forma constante. E você pode observar como, e se você lembra disso, Dani, porque eu já falei isso 1 milhão de vezes, a divisão de tarefas que os Estados Unidos anunciaram publicamente no começo de 2025. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, falou sobre como a Europa vai lidar com a Rússia por nós, enquanto nós lidamos com a China. E é exatamente aí que estamos agora. Então, dá para ver a Europa assumindo um papel ativo em provocar essa escalada com a Rússia. Mas não é a Europa que está fazendo isso. São os Estados Unidos fazendo isso por meio da Europa, do mesmo jeito que vem fazendo por meio da Ucrânia. Por isso, a gente precisa manter todos esses fatores em mente enquanto tudo isso se reacende em relação ao Irã e aos desdobramentos que acontecem pelo mundo e que são afetados por essa situação. Good points, Brian. Bons pontos, Brian. Com o cenário que está sendo traçado, os fatos realmente sustentam o que está se desenrolando. E o que é tão interessante em tudo isso é que, eu acho que esse é o cálculo do Irã, se os Estados Unidos seguirem por esse caminho, o que é bem provável que aconteça agora, ou em algum momento no futuro, o Irã, ao revidar, garante que, especialmente no campo econômico global, pode haver uma deterioração muito rápida. E esse é o tipo de pressão que eu acredito que o Irã está exercendo.
o que em muitos aspectos funcionou nessa primeira rodada, porque foram os Estados Unidos que tiveram que aceitar um cessar-fogo, com toda a consequência energética e econômica que veio disso. all the energy and economic fallout that was coming out of this. But it appears that something worse Mas parece que algo ainda pior está a caminho. E isso significa que é bem provável que a gente veja um grande colapso econômico global antes mesmo dos Estados Unidos chegarem perto do que acham que querem. E Brian, isso é algo sério. Eu acho que esse é um daqueles momentos na história em que a teoria encontra a prática. Há uma mudança enorme e rápida, uma deterioração na ordem mundial dos Estados Unidos, e eles não estão nada satisfeitos com isso. Qual é a sua reação diante da possibilidade de um colapso econômico global nesse cenário que está se formando? scenario that is building up? Eu venho alertando há muito tempo que os Estados Unidos não têm capacidade de enfrentar o mundo multipolar de igual para igual. Não tem. O país está em declínio terminal. O multipolarismo está em ascensão. A China, inevitavelmente, e nesse exato momento, está ultrapassando os Estados Unidos, um indicador depois do outro. Então, o que os Estados Unidos poderiam fazer? Se não conseguem competir diretamente, o que podem fazer? O que podem fazer é tentar incendiar a economia global. Eles falam em se desvincular ou reduzir riscos em relação à China e em se tornarem energeticamente independentes dentro dos próprios Estados Unidos. Se você olhar o mapa, o país tem 2 oceanos, um de cada lado. É um país relativamente isolado do resto do mundo. E se o objetivo for simplesmente destruir tudo, sim, isso vai acabar voltando e afetando os Estados Unidos. Mas do ponto de vista deles, e claro, dos bilionários que comandam essas corporações multinacionais que valem bilhões de dólares, eles não vão ser afetados. Quem vai sofrer é o povo americano, e eles claramente não se importam com isso. Então, eles encaram isso como uma oportunidade, já que não dá para vencer. Vamos virar a mesa, jogar todas as peças do jogo no chão e sair mais fortes do outro lado, porque temos 2 oceanos nos separando do resto do mundo. Eles estão pensando na Segunda Guerra Mundial, em como tudo aquilo aconteceu, e em como todas aquelas potências coloniais europeias, com seus impérios espalhados pelo mundo, acabaram praticamente destruídas. E das cinzas, os Estados Unidos conseguiram sair por cima, como uma das 2 superpotências, a outra sendo a União Soviética. A gente consegue ver como tudo evoluiu desde então. E também dá para ver que não foi só a hegemonia ocidental, mas especialmente a hegemonia americana, depois da Segunda Guerra, que vem em declínio constante, mesmo com todas as vantagens que eles tiveram. Então eles estão olhando para isso com desespero. Estão com pressa. De novo, Danny, como você mesmo disse, eles estão avançando com tudo isso às pressas, e estão fazendo isso de forma irresponsável. Estão agindo sem nenhuma preocupação real com as consequências, porque têm quase certeza de que quem vai pagar o preço serão todos os outros, menos eles. Eles serão os últimos a arcar com isso. E é por isso que a gente deve se preocupar com o que estão tentando fazer. Por mais mal planejado que seja, e por mais improvável que pareça dar certo, o dano que eles já estão causando é real, está sendo sentido em todos os lugares. E eu realmente acredito que com essa próxima onda de violência, as coisas vão piorar ainda mais. Maybe you can comment, there's a recent State Department Talvez você possa comentar sobre isso. Sabe, saiu recentemente um memorando do Departamento de Estado sobre essa guerra, e ele dizia explicitamente, e isso é muito interessante, porque a gente fala bastante sobre esse assunto, que os Estados Unidos entraram nessa guerra contra o Irã em defesa coletiva e em apoio à força de Israel. Ou seja, dando a entender que essa guerra seria por causa de Israel. Mas claro, a gente já discutiu bastante que os Estados Unidos têm interesses muito profundos nessa guerra. Então talvez você possa explicar qual é a nuance aqui e por que os Estados Unidos gostariam de apresentar essa guerra como se fosse quase inteiramente sobre Israel.
Claro. Por que os Estados Unidos têm procuradores? Por que os Estados Unidos estão usando a Ucrânia para lutar contra a Rússia? Por que estão usando o resto da Europa para lutar contra a Rússia? A ponto de a narrativa oficial dizer que os Estados Unidos são apenas um mediador imparcial, que só querem a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Mas, na verdade, é uma guerra americana desde o começo, planejada desde a base como uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, com documentos de política pública escritos ao longo de anos, falando exatamente sobre esse cenário. E eles têm a mesma base de políticas e o mesmo passo a passo que já seguiram nessa guerra contra o Irã. Israel é para o Irã o que a Ucrânia é para a Rússia. E dá para ver bem como a Ucrânia se relaciona com a Rússia, e depois vem o resto da Europa. Todos esses também são procuradores dos Estados Unidos. E dá para ver os países árabes no Golfo Pérsico, todos eles estão sob influência dos Estados Unidos, politicamente capturados, e na prática são extensões da política americana na região. Os Estados Unidos basicamente criaram o Estado de Israel como ele existe hoje e o sustentam. Há momentos, no meio da agressão israelense, do genocídio em Gaza, das guerras de agressão contra o Líbano, em que Israel precisa parar e esperar os Estados Unidos entregarem mais bombas, porque depende totalmente do apoio constante vindo de lá. E sem esse apoio, não existiria o Israel que a gente conhece hoje. Simplesmente não existiria. Eles dependem de apoio político, militar, financeiro, econômico, de todo tipo imaginável para fazer o que estão fazendo. E sim, existe claramente esse desejo de criar o mesmo tipo de relação de procuração e de bode expiatório com Israel que os Estados Unidos já conseguiram com a Ucrânia. Tem literalmente gente por aí que acha que os Estados Unidos estão só tentando fazer a paz entre a Ucrânia e a Rússia. Então é o mesmo jogo sendo jogado, só que em outra parte do mundo, com dois países diferentes. Mas é exatamente o mesmo jogo e os mesmos objetivos que os Estados Unidos estão perseguindo. Os Estados Unidos sempre buscaram controlar o Oriente Médio. Herdaram a obsessão do Império Britânico por dominar a região. Na verdade, foi o Império Britânico que começou a criação de Israel. Depois, os Estados Unidos assumiram isso e continuaram junto com o controle de todo o restante do Oriente Médio. Então, tudo isso já acontecia antes mesmo de Israel existir. E é aí que eu não entendo. As pessoas que acreditam nessa ideia de que, de alguma forma, Israel controla os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em guerra com praticamente todo o resto do planeta desde que se tornaram uma nação. E isso por si só já era uma criação das ambições globais britânicas antes disso. Mas esse caso, o Irã e o Oriente Médio, é o único lugar do planeta em que os Estados Unidos simplesmente não têm interesse algum. E eles só foram para a guerra no Oriente Médio porque foram pressionados pela influência israelense. É absurdo. Totalmente absurdo. Agora, de novo, eu estava falando sobre a audiência no Senado, que durou 2-3 horas. E para um governo americano que estaria completamente sob controle de Israel, com um agente israelense escondido embaixo de cada mesa em Washington, eles não falaram de Israel nenhuma vez. Estavam claramente completamente obcecados com a China. E a única vez que mencionaram o Irã foi para ligar o assunto às tentativas dos Estados Unidos de cercar e conter a China e Israel. De novo, o senador do Alasca estava falando sobre como esse projeto lá só é viável por causa dessas rotas marítimas em disputa. E eles estão falando sobre o Estreito de Hormuz e todas as outras rotas marítimas em torno das quais os Estados Unidos estão criando crises. A gente lembra que no começo do governo Trump, o Canal do Panamá já tinha problemas surgindo por lá. E claro, o exército americano vive falando do Estreito de Malaca, aqui na Ásia. Então é isso que está acontecendo. Eles não querem que você saiba disso. Não querem que você fale sobre isso. E as pessoas dizem, você sabe quem realmente manda no jogo, porque são justamente aqueles de quem você não pode falar. Pois bem, todo mundo está falando de Israel. Todo mundo, em todo lugar, está falando de Israel,
e de como o judaísmo organizado estaria controlando todo o Ocidente. Ninguém está falando sobre o Glenn Farne e o projeto deles no Alasca, e como ele está, de forma quase milagrosa, tomando forma justamente agora, nesse momento em que o Estreito de Hormuz está fechado e a Ásia está desesperada por energia que só os Estados Unidos vão conseguir exportar para lá quando esse projeto estiver pronto. Esse projeto não é viável sem essa ruptura, sem esses incêndios que os Estados Unidos estão acendendo pelo mundo todo. Do mesmo jeito que as exportações de energia para os europeus não eram viáveis até eles explodirem os gasodutos Nord Stream e começarem essa guerra com a Rússia na Ucrânia. Então, de novo, as pessoas precisam dar um passo para trás e se perguntar: por que o governo dos Estados Unidos está dizendo isso? Será que é a única coisa sobre a qual eles estão sendo sinceros? Ou é só mais uma distração? Porque distração é uma peça central em tudo que os Estados Unidos fazem no campo geopolítico. E talvez, nesse ponto, você possa comentar, porque de muitas formas, o cessar-fogo em que estamos, ou em que estivemos, tem muito a ver com a capacidade militar dos Estados Unidos e também com a capacidade militar de Israel, que é abastecida pelos Estados Unidos. Pouco antes do fim da guerra, pouco antes do fim da parte ativa do conflito com o cessar-fogo, já se observava que Israel basicamente tinha ficado sem interceptadores e estava conseguindo interceptar só cerca de 20% de tudo que vinha em sua direção. E os Estados Unidos, de certa forma, deixaram de lado a negação plausível e disseram que era preciso entrar num cessar-fogo. Mas na prática, de modo geral, tanto os Estados Unidos quanto Israel estavam ficando sem muitos recursos. E mesmo agora, estão saindo relatos de fontes do Pentágono dizendo que sim, os Estados Unidos já usaram metade de boa parte do que tem, seja interceptadores THAAD, seja sistemas Patriot, ou até no lado ofensivo, como os mísseis Tomahawk e JASSM, tudo isso. Talvez você possa comentar sobre como isso influencia o ritmo, porque há uma vontade de acelerar, e os Estados Unidos têm tomado medidas para avançar bem rápido, para alcançar os objetivos que você mencionou aqui. Mas, ao mesmo tempo, existe essa contradição das limitações militares, que são bem reais e parecem criar uma nova dinâmica agora. O que a gente viu até aqui? Em junho de 2025, durou 12 dias e precisou de uma pausa. Agora, em 28 de fevereiro, depois de umas 5 semanas, precisou de outra pausa. Então, como você acha que isso vai influenciar o que os Estados Unidos estão fazendo? Sim, com certeza. Eu acredito que o cessar-fogo teve muito mais a ver com a necessidade dos Estados Unidos de se reorganizar, se rearmar e reposicionar seus recursos pelo mundo. As pessoas precisam entender também que os Estados Unidos não produzem o suficiente de quase nada. Interceptadores, armas de ataque de precisão de longo alcance. Eles simplesmente não produzem o bastante, mas estão sempre fabricando. Então, quando há um cessar-fogo e eles ganham esse tempo, isso permite que aumentem seus estoques. Mesmo que sejam estoques pequenos, ainda é melhor do que o nada que tinham antes do anúncio do cessar-fogo. E é basicamente isso que eles estão fazendo. E se estiverem fazendo isso de forma planejada, como uma espécie de demolição controlada da economia global, então também precisam fazer uma pausa, deixar as coisas esfriarem um pouco, antes de começar a desmontar outras partes da economia mundial. Então eu acho que é um pouco dos dois, mas você está falando sobre limitações militares. Isso é muito real. Eu venho falando sobre isso há anos. Muitos outros convidados seus também já vieram aqui e falaram sobre o mesmo assunto. E é real mesmo. E os Estados Unidos estão desesperadamente, sabe, nessas audiências do Senado, e pode ouvir qualquer audiência, seja do Senado ou da Câmara. É só disso que eles falam. Precisamos de mais armas, estamos em guerra em todo lugar, precisamos estar em guerra em todo lugar. E precisamos de mais armas para isso, porque simplesmente não temos o suficiente. E o problema é que, como eu já apontei várias vezes, os Estados Unidos, todo o sistema, todo o impulso por trás desse império global,
É esse desejo constante de manter o lucro e o poder. E eles não estão dispostos a fazer investimentos que não trazem retorno. Não estão dispostos a fazer isso da mesma forma que a Rússia e a China fizeram. E é justamente isso que dá a esses países uma vantagem na produção militar e industrial. E por não estarem dispostos a fazer esse tipo de investimento, é como se houvesse um defeito embutido no sistema. Eu ia dizer isso mesmo. É um defeito e está limitando eles. E eu acho que isso sempre limitou impérios ao longo da história humana. É uma ganância desenfreada que acaba se tornando insustentável. A própria natureza dessa ganância torna tudo insustentável. E é por isso que eles não conseguem produzir o suficiente. Eles estão olhando para o que estão tentando fazer, para o que têm disponível agora e para o que acham que podem ter num futuro próximo. E é isso que está guiando as ações deles. Quando eu falava sobre um bloqueio distante à China, eu geralmente dizia que seria na Ásia, na região do Indo-Pacífico. Os Estados Unidos tentaram desenvolver a capacidade para fazer isso. Mas eu acho que hoje, as forças armadas chinesas, especialmente a Marinha, estão tão poderosas que a China já teria condições de contestar essa ação. É bem menos provável que eles consigam fazer isso fisicamente lá no Oriente Médio. E é por isso que estão agindo lá, e não na região do Indo-Pacífico. Eles estão tentando fazer o máximo possível com o pouco que ainda têm. Então não estou dizendo que os Estados Unidos são um império global imparável que está dominando o mundo. O que eu estou dizendo é que eles são um império em declínio e estão usando o poder e a força que ainda têm para causar o máximo de dano possível, para destruir o máximo que puderem, na esperança de conseguir se reafirmar sobre o que sobrar. E eu acredito que o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, também já disse algo muito parecido. Ele alertou que tudo isso pode acabar culminando numa espécie de terceira guerra mundial. E algumas pessoas têm argumentado, e eu realmente não posso discordar delas, que talvez a gente já esteja nas fases iniciais de uma terceira guerra mundial. Então, tudo isso é muito preocupante. E mais uma vez, como a gente sempre disse, um império desesperado e em declínio é o império mais perigoso. E eu acho que com as suas afirmações e a sua análise, Brian, a questão é realmente não ficar acomodado diante de tudo isso. Porque independentemente do que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, ninguém quer viver num mundo em ruínas, num mundo de catástrofe nuclear, num mundo onde multidões de pessoas, um número enorme de pessoas, vão ser mortas ou morrer antes da hora. E também num mundo onde a instabilidade domina, porque o império dos Estados Unidos vai continuar fazendo isso. É por isso que a China se move tão rápido. A Rússia também avança muito rápido em vários aspectos do seu próprio desenvolvimento. O Irã, olha o que o Irã fez. Eles estão se movendo com muita rapidez para fazer tudo o que podem para evitar um cenário como esse. Mas no fim das contas, Brian, eu acho que tudo depende das pessoas no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos, agirem rápido também para impedir isso, porque no fundo, só elas têm esse poder. Ninguém na China, na Rússia, no Irã ou em qualquer outro lugar pode realmente determinar que tipo de ordem política, que tipo de sistema de governo define a política externa dos Estados Unidos. Então, talvez a gente possa encerrar com essa pergunta. Você acha que, considerando que o Império Americano está desesperado, em declínio, e claramente correndo para esse cenário de fim de jogo através do Irã, estamos vendo a fase final do Império dos Estados Unidos? Ninguém pode prever quanto tempo isso vai durar, nem o que vai acontecer nesse meio tempo, porque muita coisa desastrosa pode acontecer nesse intervalo. Mas você acha que o que a gente está realmente vendo é o Império Americano sendo forçado a entrar num longo processo de desgaste, enfrentando um por um dos últimos países que ainda são soberanos e independentes? E que isso acaba fazendo essas contradições se acumularem até chegar a um ponto final? E aí,
O que acontece depois disso? Porque eu não acho que o Império dos Estados Unidos vai simplesmente desaparecer em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Go out quietly in the good night. Exatamente. Esse é o problema. Os Estados Unidos têm um poder econômico, militar e político enorme em todo o mundo. E estão dispostos a fazer coisas que a Rússia e a China simplesmente não fazem. Os Estados Unidos estão agindo de forma desesperada, atacando instalações de produção de energia russa em várias partes da Rússia, dentro do próprio território russo, enquanto constroem um projeto de gás natural liquefeito no Alasca. Mas a Rússia e a China não estão mirando nesse projeto, não estão tentando impedir ou atrapalhar de nenhuma forma. E é isso que tem dado aos Estados Unidos essa vantagem. Infelizmente, eles continuam ampliando o próprio poder. O mundo multipolar está crescendo mais rápido, mas isso não quer dizer que os Estados Unidos estejam enfraquecendo. Eles estão apenas se ajustando ao mundo multipolar. Eles desaceleraram. Em certos casos, o poder deles está em declínio por causa do multipolarismo. É importante entender que a fonte do poder dos Estados Unidos são as suas corporações, a sua indústria, essas empresas, os bens e serviços industriais sobre os quais eles tiveram um monopólio por décadas e décadas. E agora existe um sistema mundial multipolar, com sistemas financeiros alternativos. Hoje é possível fazer transações sem precisar passar pelos Estados Unidos. Há bens e serviços, especialmente produzidos pela China, que estão substituindo completamente a dominância do mercado americano em todo o mundo. A ponto de, mais uma vez, numa audiência recente, ter um senador gritando. Ela nem fez uma pergunta, ela só gritava que os carros chineses precisam ser totalmente banidos dos Estados Unidos. E dizia que era por motivos de segurança. Mas a verdadeira preocupação, que só fabrica veículos elétricos, está vendendo mais carros elétricos do que a Ford vende de todos os tipos de carros juntos. A BYD está vendendo mais carros elétricos do que a Tesla vende no mundo todo. E é isso que eles temem. Eles têm medo de perder seus monopólios. E, de novo, se a gente olhar para a base do poder americano, ela é de expansão constante. Não é movida por propósito, é movida por lucro e poder. É como um vírus, precisa se replicar e se expandir o tempo todo, senão colapsa e morre. Então, quando você está nesse estado de espírito, e existe um impulso institucional, uma força que atravessa de uma administração presidencial para outra, é por isso que há uma continuidade de agenda. E agora existe um sistema multipolar que está deslocando esse poder e impedindo sua expansão constante. Algo que, do ponto de vista deles, é existencial. Não precisaria ser assim, mas para eles é a única forma que conhecem e entendem. E é aí que estamos agora. Eu não posso dizer que este é o fim do Império Americano. O Império Americano está em declínio. Ele está mais fraco em relação a esse mundo multipolar. Mas tem uma coisa que ainda joga a seu favor. Ele mantém controle total sobre seus aliados. Esses aliados são países politicamente capturados. Eles são procuradores, são extensões do poder geopolítico americano. Eles não vão se levantar e dizer não. Assim como a Ucrânia está sendo jogada no moedor de carne de uma guerra por procuração, até o último ucraniano, eles nunca vão dizer não. Nunca vão parar. A gente vê a Europa se preparando para uma guerra com a Rússia por conta própria. E eles não vão admitir isso, porque os próprios governos europeus foram politicamente capturados pelos Estados Unidos. Trabalham para Washington, às custas dos próprios países. E existe um arranjo parecido aqui na Ásia, no Japão, na Coreia do Sul, na província insular de Taiwan. A administração de lá também foi politicamente capturada pelos Estados Unidos. A Austrália e os Estados Unidos atuam o tempo todo por meio da National Endowment for Democracy, para capturar politicamente outros países, como aqui na Tailândia, ou na Malásia, ou em Myanmar. Existe neste momento uma guerra apoiada pelos Estados Unidos em Myanmar, com militantes financiados pelos americanos tentando tomar o controle do país. Esse jogo continua,
E há uma força enorme por trás disso, tanto em poder quanto em impulso. É por isso que eu sempre alerto as pessoas. Por favor, não subestimem a capacidade dos Estados Unidos de gerar morte, destruição e instabilidade pelo mundo. É isso que eles querem fazer, e estão muito bem posicionados para isso. O que é necessário é um mundo multipolar, com uma organização coordenada para enfrentar essa situação. Isso já está acontecendo, está se acelerando, mas eu acho que ainda não chegou no ponto que precisa. Infelizmente, acho que ainda vamos ver muito mais morte, destruição e instabilidade. E as pessoas perguntam por que a China não intervém e ajuda o Irã. Eles não podem. Ainda não têm capacidade para isso. O exército deles não consegue projetar poder militar naquela região. E além disso, eles estão cercados por dezenas de milhares de tropas americanas bem ali, nas suas próprias costas, literalmente dentro das suas fronteiras. Há tropas dos Estados Unidos em Taiwan. Taiwan faz parte da China, e mesmo assim há tropas americanas lá. Isso é um grande problema para a China. A Rússia enfrenta um problema parecido, e é assim que os impérios sempre governaram: dividir para conquistar. Criar dilemas por seus adversários, mantê-los divididos e enfraquecidos e fazer o mesmo com os próprios aliados. É isso que a gente vê os Estados Unidos fazendo, e eles continuam fazendo. Até que a gente veja algum avanço na direção contrária, eu diria que precisamos estar preparados para essa crise continuar por muito tempo, infelizmente. Você está no mudo, Danny. You're muted, Danny. Well, we're definitely looking toward a long war Bom, ahead. a gente com certeza está olhando para uma guerra longa pela frente. Isso é certo. E tudo que você acabou de dizer aí não combina com a forma como, especialmente a China, quer agir. A China não quer se envolver, nem ser parte agressora, mesmo que seja em defesa do Irã. Para fazer isso, mesmo tendo uma marinha enorme, todas as suas defesas, todo o seu poder militar, são basicamente voltados para a defesa. É uma força muito poderosa. E eles podem oferecer ajuda, onde acham que isso faz mais diferença. Mas narrow pieces. Mas no fim das contas, o Irã e a China funcionam de um jeito parecido. Eles querem construir um mundo diferente e confiam em si mesmos para reagir. Só que esse é um processo longo. Porque no fim, o que realmente acontece quando você entra num confronto direto com os Estados Unidos? Você acaba num cenário que os Estados Unidos, com certeza, não são racionais o bastante, nem francos ou estáveis o suficiente para evitar um grande evento que acelera o desastre. É uma posição muito difícil de estar, mas eu acho que é totalmente compreensível do ponto de vista da China, do Irã e até da Rússia, porque um confronto direto com o Império Americano é uma péssima ideia. Não é porque o Império Americano vai derrotá-los ou esmagá-los. É porque o Império Americano é completamente insano e vai fazer qualquer coisa para preservar o próprio poder. Enquanto isso, China, Rússia e Irã não vão fazer qualquer coisa para vencer, porque agir assim não é estratégico e não combina com a realidade atual. Se eles fizerem qualquer coisa, acabam provocando os Estados Unidos a fazer qualquer coisa também. E isso não ajuda a construir o caminho que eles querem seguir. Então, faz muito sentido a gente estar nessa situação, um longo caminho pela frente, uma guerra longa. Algum comentário final, Brian, antes da gente encerrar? Acho que você acabou de fazer o ponto mais importante de todos. A Rússia, a China e o resto do mundo multipolar querem uma transição pacífica, ou pelo menos relativamente pacífica e estável, do unipolarismo controlado pelos Estados Unidos para esse mundo multipolar no qual eles estão investindo. E o KJ No tem uma analogia ótima. Ele compara isso a um bêbado descontrolado num bar. Você sabe que ele vai arrumar briga, vai destruir metade do lugar, pode machucar pessoas. E mesmo que a sua vontade seja simplesmente derrubar o cara do banquinho, arrastar ele para fora e jogar na calçada, você sabe que o melhor jeito de lidar com isso é tentar acalmá-lo, conversar com ele e tirá-lo dali da forma mais pacífica e discreta possível, pelo bem coletivo de todo mundo. De certa forma, é para o bem deles também.
E eu acho que essa é a analogia perfeita, porque dá para ver que é exatamente isso que a Rússia e a China estão fazendo. E você está absolutamente certo. A China, especialmente, quer evitar um conflito catastrófico com os Estados Unidos. Já os Estados Unidos, desesperadamente, e isso está nos documentos de política deles, dizem que precisam de um conflito agora, o quanto antes, porque a cada momento que passa, a China fica mais e mais forte. E em alguns aspectos, ela já é mais forte do que a gente, e vai ficar ainda mais se continuarmos esperando. Então os Estados Unidos estão com pressa. E a melhor coisa que a China pode fazer para atrapalhar esse plano é tentar construir mais rápido do que os Estados Unidos conseguem destruir e evitar o conflito que os Estados Unidos querem travar mais cedo do que tarde. E eu acho que é isso que a Rússia está fazendo. A China também está fazendo isso. O Irã está numa posição difícil porque acabou sendo o próximo na mira. E o objetivo deles é sobreviver. A Rússia e a China estão ajudando o Irã a sobreviver. Na verdade, não tem como o Irã ter chegado até aqui se não tivesse recebendo todo tipo de ajuda da Rússia e da China, seja lá em que forma essa ajuda venha. E as pessoas vivem dizendo que a China abandonou o Irã, mas é a China que tem comprado quase todo o petróleo iraniano esse tempo todo, sustentando a economia deles por anos e anos. E isso não é pouca coisa. Eu entendo como as pessoas ficam emocionadas. Todos nós temos emoções. Todos nós sentimos raiva com isso. A gente quer fazer o melhor que puder. A gente precisa encarar a verdade para entender completamente o problema e só assim começar a pensar em soluções para ele. Eu acredito que o multipolarismo é a solução. E acho que todos nós, como indivíduos, devemos procurar as muitas formas, grandes ou pequenas, de investir no multipolarismo, mesmo que seja só um pouquinho. Quando você tira sua energia, seu tempo, seu dinheiro das corporações monopolistas controladas pelos Estados Unidos e investe em outro lugar, no mundo multipolar, cada pequeno gesto ajuda. Porque foi assim que esse problema surgiu, com muitos pequenos gestos, ao longo de gerações, alimentando a hegemonia ocidental. E essa é uma das formas de ajudar a desmontar isso. E mais uma vez, como sempre, Danny, muito obrigado por me receber. Claro, Brian Belichick, pessoal, do The New Atlas. Não deixem de acompanhar o trabalho dele. E até a próxima. A gente se vê. See you again.